Oi gente, tudo bem? Meu nome é Ellen Novaes e hoje nossa lição de domingo, ficando. Nós vivemos em um mundo onde tudo pode ser encontrado na internet, tudo ou quase tudo. Hoje em dia nós temos aplicativos para várias coisas. Aplicativos em que a gente pode encontrar comida, pedir comida, e a comida chegar em casa. Tem aplicativos que a gente pode pedir carona. Tem aplicativos até mesmo para beber água. Sabe aqueles aplicativos que avisa para você que você precisa beber água? Então, tem aplicativos de várias coisas. E nós vivemos em um mundo onde existe essa necessidade de aplicativos porque é um mundo muito internetico. Se você for ver bem, a gente consegue encontrar muitas coisas na internet que às vezes a gente não consegue encontrar andando na rua ou em algum comércio. E com certeza o problema aqui não é os aplicativos, se a gente usar da melhor forma possível. Mas existem aí alguns aplicativos que você sabe muito bem, que são aplicativos de relacionamentos amorosos. Olha só o que interessante que diz na lição. Seria surpresa, então, que alguns dos aplicativos mais populares fossem aqueles dedicados a encontrar parceiros sexuais. E tem aplicativos onde você pode encontrar parceiros sexuais. Na palma de sua mão, você pode encontrar alguém em algum lugar para ficar, para ter algum tipo de relação mais íntima. Mas olha só que interessante, ironicamente, mesmo com todos os meios à disposição, as tendências atuais mostram que, na verdade, as experiências sexuais pré-maritais estão diminuindo ou sendo adiadas para idades posteriores, talvez devido à onipresença da tecnologia. Mesmo sendo popular essa ideia de que sexo antes do casamento não tem problema, ainda assim isso tem diminuído na nossa geração. Provavelmente porque muitas pessoas estão ocupadas com outras coisas. Mas há um número crescente de cristãos que perguntam se a Bíblia realmente é contrária às experiências sexuais antes do casamento. Até porque existem aí algumas religiões, alguns pastores de algumas religiões, algumas denominações que pregam aí que ter relações sexuais antes do casamento não é pecado. Na verdade, não somente isso, mas várias outras heresias. Mas e aí? Antes de pensar no que o pastor de tal igreja falou, antes de pensar no que alguém de tal denominação falou, o que Deus fala sobre isso? A gente sabe que a sociedade hoje aceita super bem essa ideia e essa prática de ter relação sexual antes do casamento. A mídia influencia isso, filmes, séries, novelas. Se a gente for assistir alguma coisa, até às vezes em comercial, a gente consegue ver alguma coisa nesse estilo. A gente está rodeado de influências que faz muitas vezes a gente acreditar que não é errado, que não é pecado, que tá tudo certo ter relações sexuais antes do casamento. Muitos pensam assim, mas por que seria errado, né? Eu vou estar me relacionando com alguém que um dia eu vou me casar. Por que seria errado, sendo que a gente já se conhece há tanto tempo? Por que seria errado se a gente pretende casar? Muitas pessoas usam de alguns argumentos para acreditar, para dizer que isso não é errado. E muitas pessoas têm tentado mudar a Bíblia para isso, para que a Bíblia caiba no mundo da pessoa, para que a Bíblia caiba na opinião da pessoa. Mas não é assim, não é a Bíblia que deve caber em nossa opinião. É a gente que deve se moldar ao padrão bíblico. Não adianta tentar mudar algo que o próprio Deus disse. Não adianta tentar colocar palavras na boca do próprio Senhor. O que ele disse está dito e é isso aí. Até porque não existe base bíblica que você possa argumentar de que está tudo certo ter relações sexuais antes do casamento. Não tem base bíblica para dizer que Deus aprova isso. Mas agora entra outra questão. Como cristãos, como que a gente pode defender essa verdade? Será que existem corajosos o suficiente para defender essa verdade? Sendo que a ideia de esperar para ter relação sexual depois do casamento é uma ideia que para a sociedade é algo muito estranho e eles não aceitam muito bem essa ideia. Será que existem ainda corajosos que defendem essa ideia? Ou será que existem muitos que ainda escondem essa escolha, escondem o que a própria Bíblia fala? E mais do que isso, será que existem corajosos para não somente saber a verdade e propagar essa verdade, mas será que existem corajosos que estão aí vivendo essa verdade? Ou será que pela pressão da sociedade, pela pressão dos amigos, muitos acabam tendo relações sexuais antes do casamento? Fica aí uma reflexão sobre qual padrão você quer se encaixar, o padrão de Deus ou o padrão do mundo. Fica também uma outra reflexão aí para pensar sobre a vergonha muitas vezes do evangelho, a vergonha muitas vezes de seguir um padrão que o próprio Deus deixou pra gente. Uma vergonha que na verdade a gente não deveria carregar, a gente não deveria ter, porque na verdade as instruções de Deus nos protegem de várias coisas, inclusive nos protegem de outras vergonhas, porque muitas vezes as pessoas não falam, mas carregam vergonhas que o pecado causou. Se lembra? A gente já estudou sobre isso.
sobre ter vergonha de algum pecado. A gente não precisa ter vergonha do Evangelho, a gente não precisa ter vergonha de Deus ou vergonha das instruções do Senhor. A gente deveria, na verdade, se envergonhar perante o Senhor de fazer algo que o Senhor não aprova. Vamos orar? Querido Deus e amado Pai, por favor, nos ajude a sermos corajosos para andar segundo as Tuas instruções, para andar segundo a Tua palavra, segundo os princípios bíblicos. Nos ajude a nunca nos envergonharmos do Senhor, mas a sempre vivermos para o Senhor. Em nome de Jesus. Amém. E é isso, eu espero você na lição de amanhã, a lição de segunda-feira. Aproveita, deixa seu like, compartilha esse vídeo e não se esquece de se inscrever aqui no canal.